Iniciando a gravação da sessão do Tribunal do Júri, realizada no dia 27 de novembro de 2025. Sessão do processo número 0433, ano 2024, número 003899, dígito 5. Trata-se de ação penal que tem como acusado Ângelo Gabriel Pereira Carvalho. O fato e a apuração teria ocorrido no dia 6 de outubro de 2024, por volta das 13 horas, nas proximidades da Rua Democracia, número 10, bairro Alterosa, aqui em Montes Claros. Esse processo tem como vítima Matheus Vieira da Silva. O crime imputado, posteriormente pronunciado, está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Então vamos iniciar a instrução, ouvindo primeiramente a vítima. Bom dia, seu Matheus. Me fala seu nome completo. Bom dia, primeiramente. Matheus Vieira da Silva. Tá. Seu Matheus, nós estamos aqui reunidos para apurar esse fato aqui ocorrido em 6 de outubro do ano passado, e o senhor figura aqui como vítima. Então vão ser feitas algumas perguntas e eu preciso que o senhor responda aquilo que o senhor souber. Tá bom? Passa a palavra então ao doutor Daniel, representando o Ministério Público. Matheus, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O senhor foi vítima desse crime aqui de tentativa de homicídio no dia das eleições do ano passado. Acredito que o senhor lembra dos fatos. O Lembro. senhor já prestou 2 depoimentos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o depoimento que é escrito, aqui foi prestado na delegacia, o senhor presta atenção no que eu vou ler, e depois o senhor me fala se o que eu li foi o que o senhor falou, foi o que aconteceu, tá bom? Sim. O senhor diz o seguinte, que o depoente relata que conheceu Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho desde criança, pois jogavam bola juntos. Que o declarante relata que é usuário de drogas e Ângelo Gabriel é traficante. Que, às vezes, o declarante comprava drogas de Ângelo Gabriel. Que o declarante relata que, quando bebe, fica um pouco alterado. Que há alguns meses o depoente estava embriagado e foi atrás de Ângelo para comprar drogas. Que Ângelo mandou o declarante sair da porta da casa dele e desferiu socos no declarante. Que, em resposta à atitude de Ângelo, o depoente desferiu um soco neste e saiu correndo. Que, perguntado ao depoente se estava armado ou atingiu ele com uma faca, respondeu que não. Que, desde esse fato, pararam de conversar. Que, no dia da eleição para prefeito de Montes Claros, o declarante estava seguindo para uma festa. Que, no momento em que passou próximo à casa de Ângelo Gabriel, olhou para trás e viu que este já estava atrás, desferindo golpes com faca em suas costas. Que, perguntado ao depoente se chamou por Ângelo Gabriel na porta da casa dele, respondeu: não, estava passando na rua quando ele chegou por trás, me esfaqueando. Que Ângelo Gabriel desferiu vários golpes no declarante enquanto este saiu correndo. Que Ângelo Gabriel continuou correndo atrás do declarante, desferindo os golpes. Que, em determinado momento, Ângelo Gabriel chutou a perna do declarante, momento em que caiu ao chão. Que, nesse momento, para se defender, tentou chutar Ângelo Gabriel, momento em que este desferiu uma facada no joelho esquerdo do declarante. Que, em seguida, Ângelo Gabriel desferiu golpes com a faca no peito do declarante. Que o declarante explica que caiu na porta do comercial Catira, do bairro Alterosa. Que algumas pessoas, não recordo o nome destas, estavam no local e intervieram e gritaram para que Ângelo Gabriel parasse com as agressões. Que Ângelo Gabriel saiu correndo e o declarante perdeu a consciência. Que o declarante se recorda apenas de ter acordado no hospital Santa Casa. Que o declarante ficou aproximadamente uma semana internado, pelo que informa. Que o declarante acredita que tenha sido esfaqueado 5 vezes. Que o declarante acredita que tenha sido esfaqueado 5 vezes nas costas, 5 vezes no tórax, quando caiu no chão, e uma vez no joelho, quando estava tentando se defender de Ângelo Gabriel. Que, perguntado se teve alguma sequela, respondeu: uma faca atingiu o pulmão, usei dreno e sinto falta de ar, não consigo mais correr. Que, perguntado sobre a motivação das agressões, respondeu: devido à dívida de drogas,
Ele está falando aí que eu tentei contra a vida dele, mas é para aliviar a situação dele. Ele me agrediu por causa de dívida de drogas. Eu fui lá, perdi mais droga fiado, e ele ficou nervoso no dia da briga que eu falei. Que o declarante informa que comprava cocaína com Ângelo Gabriel. Que o declarante relata que devia a Ângelo Gabriel o valor de R$ 350 de compras em cocaína. Que na data de ontem, o declarante foi atender a um motoqueiro que estava buzinando em frente à porta de sua casa. Momento em que foi atender, viu 2 homens em uma moto Honda Fante cor vermelha. Que os homens usavam capacetes, mas o depoente viu pela viseira que o piloto tinha uma cicatriz próxima ao olho. Que os homens disseram: eu sei que sua audiência é amanhã. Se você falar que o Ângelo te atingiu, nós vamos te matar. Depois do seu depoimento, nós vamos mandar um advogado puxar esse depoimento para ver o que você falou. Que os homens saíram na moto em seguida. Que, perguntado ao depoente se viu a placa da moto, respondeu: não, estava com muito medo. Que os 2 homens pareciam novos, pardos e magros. Que o homem com cicatriz tinha um braço, que o homem com cicatriz tinha o braço esquerdo fechado de tatuagens. Que o declarante não sabe a identidade desses homens. Que o declarante teme pela sua vida, pois Ângelo Gabriel é traficante e enviou essas pessoas para lhe ameaçar. Que o declarante deseja alguma medida protetiva que afaste Ângelo Gabriel de sua pessoa. Isso que eu li. Foi o que o senhor falou? Foi o que aconteceu? Sim. Tem como o senhor me retratar aquele dia, o dia da eleição para prefeito de Montes Claros? O que aconteceu? Ah, no dia eu tava bêbado, né? Aí, como lá o candidato era lá de perto do Catira, a festa foi no Catira, né? Aí eu tava indo no sentido ao Catira. Eu já tava embriagado, eu enfiei a mão no bolso, pegar o celular. Quando eu vi, ele já tava atrás de mim, com uma faca, grandona assim. Já começou a me furar pelas costas. Eu só fui correndo, ele esfaqueando, ele foi chutou minhas pernas. Eu caí, fiquei tentando chutar ele, assim, para ele parar, e ele esfaqueando deu uma no meu joelho. Aí eu já não lembro mais nada. O senhor passou na casa dele antes? Não, E da onde ele começou a correr atrás do senhor? Era a casa dele? Era outro lugar? Onde é que não, era? era na rua. Na rua. Aham. E o senhor conversou com ele antes da agressão, alguma Não, coisa? não. Como que foi essa briga antes aqui que o senhor relata? Que o senhor foi pedir cocaína fiado na É mão porque eu dele? já devia ele, e quando eu bebo, eu fico meio chato, que eles falam, né? Aí ele falou que não queria eu lá na porta mais. E aí nós tivemos essa discussão lá, uma briga lá. Aí como ele falou que eu era desaforado, né, e tudo, eu era banista. Aí eu acho que foi por isso, né? Ele viu eu bêbado, aí ele pode ter pensado que eu tinha dinheiro para pagar ele, não paguei e tava curtindo, não sei. Ele pensou. Isso foi quando? Isso foi foi na eleição. Não, eu falo a A, briga anterior que o senhor falou. a briga tem um tempo, mas eu não lembro certinho, assim, a data, não. Agora o senhor falou assim, foi na eleição, essa A que... eleição foi o dia do que ele fez comigo. Então o senhor passou na casa dele, o senhor conversou com ele antes. Não. Como Porque a casa dela é perto do Catira, entendeu? Me explica melhor, por que que o senhor pensou que ele achou que o senhor ia pagar, alguma coisa assim? Não, eu não, ele não falou nada disso, não. É porque eu não entendi a resposta anterior do senhor. Eu perguntei da briga anterior e o senhor falou Não, assim. eu não entendi a pergunta, entendeu? Ah, tá. Então vamos organizar. Vamos primeiro para a briga anterior, quando vocês pararam de conversar. O que Sim. aconteceu? E foi quando isso? Onde e o que aconteceu? Isso foi na casa dele, Na casa porque eu dele. comprava lá. Foi no ano de 2025 ou foi no ano de 2024? Foi 2020, não sei, eu acho que foi 2025. Tá, e aí, o que aconteceu? Aí ele falou pra mim parar de perturbar. Aí eu voltei, eu fui, eu já devia ele, porque eu ia sempre. Eu trabalhava fechado, eu ia sempre. Aí comprava, aí eu fui, fiquei devendo ele e não recebi um pagamento, não paguei. Ele, eu acho que ele ficou sabendo, né, que eu tava gastando dinheiro. Aí tornei lá de novo. Aí como eu não tinha o dinheiro, aí nós começou a discussão, teve essa briga, aí foi pra não voltar mais. Aí no dia dessa festa da eleição, eu passando,
Eu tava da esquina do Major, supermercado do lado da Isso Catira. que o senhor está falando já é o dia da eleição para prefeito. Do dia da eleição para prefeito. Aí foi esse dia que foi acontecido. E aí, pode continuar. Porque ele lá do bairro, ele, não é, tem rixa com todo mundo lá, entendeu? Ele não é de lá assim, de ficar lá, não. Ele tem até alguns problemas lá com outras pessoas lá. E me fala aqui, aí o senhor estava passando, aí ele te viu, o senhor viu ele? No dia da eleição, antes da facada. No dia da eleição, É, não, o que eu vi, ele já estava nas minhas costas. e ele falava Porque alguma coisa? não, porque eu peguei o celular, vou falar a verdade, eu peguei o celular para me usar na hora, entendeu? Eu Usar. tirei o celular para me pôr a cocaína, para me usar. Quando eu olhei para trás, ele já estava cá atrás de mim com a faca, E onde é que o senhor ia usar essa cocaína? em cima do celular. Não, que lugar da cidade? Era na frente da casa dele? Era Não, longe? Onde é que... já chegando no Catira, lá no Lá, bairro. onde é que ia ter a festa? Lá no bairro é comum usar assim. No povo lá não tem isso, não. Aí ele viu o senhor usando a cocaína Viu? e foi atrás do senhor. Foi. O senhor devia quanto para ele? Eu devia 350, mas ele tava pondo um juro. Ele tava pondo um juro alto lá, entendeu? E ele estava cobrando quanto, senhor? Ele tava me cobrando quase 1.000. O senhor trabalhava onde antes, quando comprava cocaína? Eu trabalhava nas Gerais. Gerais Energy, É, de painel solar. painel solar. E tem a informação aqui nos autos que o senhor perdeu o emprego lá nessa empresa. Não, Verdade? eu não perdi o emprego. Na verdade, eu saí do emprego porque tem até a emissão que eu pedi para sair, O entendeu? senhor pediu para sair. Porque eu tava faltando muito. Aí, como pra mim não ficar chegando lá, né, com a carona de tanto faltar serviço por causa que eu uso droga, entendeu? Às vezes eu não conseguia ir. Eu fui pedir para sair por negócio pessoal. E depois que o senhor pediu para sair, como é que o senhor fazia para comprar droga? Minha família me dava. Às vezes eu ficava aí nos botecos. O povo lá ajudava também, né? Tem os usuários, tem os conhecidos, eu usava. E o Ângelo sabia que o senhor tinha perdido o emprego? Para Sabe? continuar te vendendo droga? Não, ele não tava me vendendo depois que eu perdi mais, não. Aí ele parou. Aí ele parou. Aí ele sai, como ele sabe de tudo que rola, né? Aí sabia que eu tava direto bebendo e tal. Aí eles acham que a gente tá bebendo e lá a gente tá com dinheiro. Mas às vezes você bebe ali uma garrafinha de pinga, você já fica bêbado e já acha que você bebeu uma caixa. Entendeu? Você comprava o que na mão do Ângelo? Era só Só cocaína que eu uso. Você só usava cocaína? É. E maconha? Maconha às vezes. Não usava cocaína e maconha. E Sim. cachaça, tomava muito? Só uso quando eu bebo. Aí quando você bebe, você cheira a Eu cocaína falei errado. Quando eu uso, eu já bebo a cachaça. junto. Depois dessa facada, aí o senhor passou lá, você estava cheirando a cocaína, o Ângelo veio atrás do senhor, esfaqueou o senhor Sim. correu, né? Sim. Como foi que acabou isso daí? Como que ele parou de dar as facadas no senhor? Eu já, depois que eu terminou as facadas, eu já não acordo, lembrei, eu já estava no hospital. O senhor caiu onde? De frente de onde? Em frente ao supermercado. Como é que chama o Não, supermercado? mas o supermercado Catira, mas eu caí mais pra frente um pouco assim. Eu ainda consegui tentar andar um pouco, só que aí eu tombei. Tava tendo festa lá? O que que era? Tava. Tinha Porque muita gente? tinha. Mas o pessoal tava mais pra baixo, entendeu? Aí veio umas pessoas lá e pediu pra parar, ele foi socorrendo. Aí eu não sei, disso aí eu não posso te afirmar. Aí eles me colocaram no banco do Catira, que disse que ele voltou na casa dele e voltou armado. Mas isso aí eu não posso confirmar porque eu não vi, eu já estava inconsciente, entendeu? Isso é o que eles falam. O senhor conhece o Ângelo desde quando? Desde criança. Desde criança? Desde Vocês são criança. amigos? Não, nós jogava bola, entendeu? Mas com amigos assim, não. O senhor narra na audiência passada um episódio que ele foi preso no Paraguai, certo? É. E ele voltou mais poderoso? Como Voltou- é que é isso? Pode isso. explicar melhor? Ele voltou mais poderoso e, pelo que eles falam lá no bairro, esse pessoal dele é rival de lá, entendeu? Ele volta de lá de onde? Do Paraguai? Do bairro, da redondeza lá de onde eu sou lá, entendeu? Tanto que a casa dele é tipo uma prisão, né? Como é que o senhor soube que ele foi preso lá no Paraguai? Pela jornal.
Apareceu na televisão? Apareceu. E ele foi preso com quem, o senhor sabe dizer? Não, o nome desinformado não. E ele estava como, assim, na hora que foi preso, no jornal que você viu? No jornal que eu vi, É. fortemente armado. Agora, depois, o senhor foi para o hospital, né? E o senhor ficou quanto tempo lá no hospital? Eu fiquei no hospital uma semana e pouquinho, eu acho. Eu não lembro certinho, não, mas acho que foi uma semana. Precisou fazer o quê no senhor? Eu usei dreno Dreno onde? no pulmão. Gasto de um no pulmão. Eu tinha que ficar pra mim no banheiro. Aí eu usei no dia início eu usei a fralda e eu não sei como é que fala, o sonda Sonda para comer ou para respirar? pra urina, né? Ah, para sair a urina. É. Aí depois o senhor Aí, ficou de fralda. aí depois tirou a fralda, aí eu fui conseguir ir no banheiro devagarzinho. Aí as enfermeiras me acompanhavam devagarzinho, eu ia no banheiro, segurando a caixinha do dreno. E o senhor ficou com alguma cicatriz, alguma marca dessa? Sim. Aonde Sim. o senhor ficou? Vai mostrar? Pode mostrar se quiser. Quer virar para os juradas é. Nas costas, eu já vi. E na frente, qual que é? O senhor pode apontar? O senhor pode colocar a blusa e sentar. E depois que o senhor saiu do hospital, o senhor ficou com alguma sequela? O senhor está bem? Como é que está a situação do senhor hoje? É, minha situação é o seguinte, eu ando normal, eu consigo trabalhar assim, sem fazer muito esforço, sabe? E correr, agora e pra correr eu não consigo, Por quê? O senhor perde o fôlego? vejo fôlego. Ficou com alguma coisa no pulmão? O que que o médico falou? Aí eu fiz esses dias eu tava sentindo muita falta de ar, eu tenho até o papel, mas eu só não trouxe, eu até esqueci. Eu fui pra UPA do Chiquinho, só que eles disseram que meu pulmão tá normal, mas só que eu sinto a falta de ar, entendeu? Mas só que eles falaram que isso aí é devido o aconteceu, entendeu? Dizendo que é normal, eu senti uma falta de ar. Depois que tudo isso passou, o senhor foi para casa recuperar, certo? Recuperar. O senhor recebeu intimação para ir prestar esse depoimento que eu li. O que que aconteceu quando o senhor recebeu essa intimação? Como assim? Alguém foi em sua casa, ameaçou o senhor? Esse motoqueiro foi lá. Tem como o senhor contar esse episódio para a gente? Aí chegou na moto, eu sempre fico lá fora, que eu ainda perguntei à enfermeira, ó, eu fumo cigarro. Ela falou, você é proibido fumar. Ela falou comigo, o dia que você sair daqui é proibido você fumar. E ficou rindo. Falou, mas a gente fala assim, a primeira coisa vai sair, você vai fumar. É já a primeira coisa. Aí eu sempre tenho um banco na porta de casa para fumar, esses caras encostou. Tanto que na hora que eles encostou, travei as pernas. Entendeu? A Eram narração quantos? é dois. Uma moto ou duas? Uma moto. E aí? Eu lembro que o de trás estava falando comigo, aí nós estamos sabendo que sua audiência é amanhã. Não sei se é advogado ou advogado, não sei o que ele falou, já falou com ele, e nós estamos sabendo. Aí, se você falar lá, nós vamos te matar. Entendeu? E o senhor não ficou com medo, não? Na hora eu travei as pernas, na narração da morte, você não consegue correr, não. A pessoa vem para te matar, você trava. Agora, o senhor sabe me dizer se o Ângelo participa de alguma facção criminosa, PCC, Comando Vermelho, alguma coisa? Facção criminosa, eu não sei se ele participa, mas que ele é rival lá do pessoal lá da comunidade minha, é. É? Tá bom, muito obrigado. Sem mais perguntas, Senhor. Passo a palavra à defesa. Matheus, tudo bem? Tudo bem. Aqui. Ficou um pouquinho confuso para mim a sua narrativa aqui hoje, porque num primeiro momento o senhor relatou que passou perto da casa dele e de repente viu ele atrás do senhor.
mas em outro momento comentou que foi lá pedir droga fiada, que ele viu que você estava bêbado e que por isso ele te atacou. O que que aconteceu lá naquele dia? O que que aconteceu? Que a casa dela é muito próxima ao Catira Uhum, e o Major Supermercado. E eu parei para dar o meu raio perto do Major Supermercado. uhum. Ele me viu, eu não sei quem é que viu, e, e onde é que a droga que eu tava era empedrada, eu tava quebrando ela. Acho que foi o tempo dele pegar a faca e vir, entendeu? Entendi. Então, o senhor não estava andando, o senhor chegou a ficar um tempo parado lá perto. Não, eu vim andando, parei para mexer na minha parada, entendeu? Entendi. E como que ele conseguiu saber que o senhor estava bêbado, se o senhor não chegou a conversar com ele? Porque todo mundo quando tá usando, é porque bebeu, né? Entendi. Ele presumiu, então, que o senhor... É, traficando já sabe como é que é. Então, o senhor estava bêbado e sob efeito de drogas naquele dia. Sim. Eu queria saber também, durante o ataque, o Ângelo parou sozinho de te esfaquear ou alguém segurou ele ou tomou a arma? O que que aconteceu? Não lembro, amiga, não Não lembro. lembra? Não lembro. Uhum, tudo bem. A cena é só quem sabe o que passou que... Aham. Uhum. A sua mãe, no outro depoimento dela, no depoimento para a polícia, relatou que ela foi até o local e você falou para ela que havia sido o Ângelo. Então, você estava consciente ou não estava consciente? Vou te falar, se eu falei na hora, eu não lembro, entendeu? Porque Entendi. foi muita gente, eu já tava Uhum, já umas bombas de oxigênio. Eu não lembro certo, não. entendo. Em relação a essa situação que o senhor narrou de ameaça, é, como é que foi? O senhor falou que estava sentado em um banco quando eles chegaram de moto? Foi. Chegou dois. Mas eles não chegou já descendo da moto apavorando, não. Ele só conversou normal. Só falou, sua audiência amanhã. Nós estamos sabendo. Olha o que você vai falar. Entendi, porque no seu depoimento para a polícia, o senhor falou que estava dentro de casa e eles começaram a buzinar e o senhor saiu para atender eles. O senhor estava dentro ou fora de casa quando isso O aconteceu? portão fica aberto, né? Entendi. Eu acendo cigarro e já sai no portão. O senhor relatou que o Ângelo tem envolvimento com o tráfico, né? Eu vi aqui no processo que o senhor também tem algumas passagens por tráfico. O senhor tem algum envolvimento? Sim, porque às vezes, igual quando você recebe um pagamento de R$ 1.200, na época, né? 1.200 ou 1.500. Você já vai no ponto, você já vai no ponto da droga, você não vai lá comprar um papel. Você já vai comprar logo uma carga, que eu falo lá. Você já vai comprar uma quantidade boa, que você já vai entrar para sua casa, não vai precisar sair. Uhum, Aí a polícia te pega, você vai assinar o quê? Um tráfico, entendi. entendeu? Porque é pela lei o certo, né? Sim, entendi. Muito obrigada, viu? Sem mais perguntas. Alguma pergunta das juradas? Então, sem mais perguntas, encerra a declaração e Davi. Não. Bom dia, me fala seu nome completo, por favor. Bom dia, doutor. Talmon Felipe Cordeiro de Moraes. Tá. O número da identidade do senhor qual que é? 169-2953. Policial, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato aqui ocorrido em 6 de outubro do ano passado. E aí, esse processo aqui tem como acusada Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho e a vítima Matheus Vieira da Silva. Eu pergunto ao senhor se o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma dessas duas pessoas? Não, senhor. Então, o senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, tá? E aí eu vou fazer o compromisso que a lei manda. O senhor tem um dever de dizer verdade, somente a verdade aqui que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Vou passar a palavra, então, ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Então, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Hoje aqui é um crime de tentativa de homicídio que aconteceu no dia das eleições para prefeito do ano passado. O senhor participou dessa ocorrência. Eu vou fazer o seguinte, antes de começar a perguntar para o senhor, eu vou ler o histórico de ocorrência, o senhor me confirma se lembra tudo dos fatos, depois o senhor me diz qual foi sua participação, o que o senhor sabe sobre o evento e sobre as pessoas envolvidas, tá bom? Que diz no Redes. Durante atendimento à ocorrência de boca de urna nas eleições do CAIC do Maracanã, foi gerada uma chamada via 190 no Copom, em que o indivíduo havia sido esfaqueado em frente ao estabelecimento comercial Catira Supermercado, situado na Rua Democracia, número 10,
no bairro Alterosa. De imediato, deslocamos para o local e, ao chegarmos neste, deparamos com Matheus Vieira da Silva, já conhecido nos meios policiais por diversos crimes como tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo, furto, ameaça, roubo, lesão corporal e receptação. E que encontrava-se deitado em um banco de cerâmica, sem camisa, na porta do supermercado, sangrando exacerbadamente, com diversas perfurações pelo tórax. Terceiros acionaram o SAMU, e enquanto a equipe USA 1, sendo a responsável, a doutora Amanda Maciel Vieira, estabilizava a vítima, que estava aparentemente desfalecendo, este relatou que o autor que tentou contra a sua vida seria um indivíduo conhecido por Cabeleira, também conhecido nos meios policiais por diversos crimes tais como tráfico ilícito de drogas, roubo, lesão corporal e homicídio, sendo este chamado de Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho, e que teria evadido do local em um Gol prata, sem demais dados. Em virtude do estado grave da vítima, rapidamente a equipe USA 1 do SAMU deslocou com este para o Hospital Santa Casa. E neste interim, funcionários do Catira, antes mesmo que pudéssemos providenciar o isolamento do local, lavaram o sangue que estava no banco e toda a porta do estabelecimento comercial. De imediato, após difundir as informações via rede de rádio, as viaturas do turno, tático móvel, policiamento velado e CPU iniciaram o rastreamento no intuito de localizar e capturar o autor. A vítima do senhor Tenente Talmo, no caso do senhor, deslocou na rua Bela Vista, número 1282, casa do pai de Ângelo Gabriel, sendo recebido no local pela Amásia do autor, a qual relatou que este tem 3 dias que está fora de casa. Após franquear a entrada, foi realizado buscas no local. Porém, este, tampouco a faca utilizada no crime, não foram localizados. Viatura do turno permanece no rastreamento ininterruptamente. Perícia foi acionada, mesmo sendo o local desfeito após a vítima ser socorrida, comparecendo ao local o perito James Hudson Cavalcante, que realizou os trabalhos de praxe. A viatura 32651, responsável pelo registro, deslocou ao Hospital Santa Casa para verificar a situação da vítima, uma vez que essa encontrava-se hospitalizada e sob cuidados na sala vermelha, sala de emergência. E após conversar com os médicos, fomos informados que até o momento deste registro, a vítima estava estável e não corria risco de morte. Que este apresentava 8 perfurações provenientes de arma branca, sendo 5 no tórax, 2 nas costas, dorso e 1 no joelho esquerdo. Em frente ao estabelecimento comercial Catira Supermercado, possui câmera de vídeo monitoramento de segurança. Porém, o proprietário do estabelecimento, Tiago, relatou que tais câmeras estão inoperantes. A mãe da vítima, Ana Maria Vieira, esteve presente no local e informou que Ângelo Gabriel e Matheus têm rixa, não entrando em detalhes. Em virtude do estado da vítima, não foi possível obter informações sobre a motivação do fato. Viatura segue em rastreamento. O senhor se recorda desse evento? Perfeitamente, doutor. O relator é o sargento Otávio, que será ouvido posteriormente, e eu cheguei na condição de segundo interventor, mas por já conhecer, o Ângelo Gabriel, famigerado aí como Cabeleira, tinha essa alcunha, eu já sabia onde era a residência dele, porque por 2 anos, aproximadamente, eu comandei o setor de policiamento ali, que era o setor 9 do Maracanã. E o nome dele já figurava em alertas de homicídio, tanto como autor, bem como quanto vítima. Diversos alertas de homicídio, então ele já era monitorado pelas equipes policiais daquele setor. O senhor o conhecia porque ele tinha alguma relevância no crime? O que era? Exatamente. Tanto na traficância, no comércio de entorpecentes, como na condição de autor de homicídios pretéritos. Ele é um dos suspeitos do homicídio que ocorreu na Praça do Maracanã, que causou muito clamor social à época. Então, ele era alvo de oponentes, que traficantes rivais, e também exercia a traficância local ali, então já era um alvo nosso. Tem uma informação nos autos que ele havia sido preso no Paraguai. O senhor sabe alguma coisa sobre essa prisão, sobre a circunstância? Doutor,
Tem essa informação, mas não sei dizer com riqueza de detalhes, então não vou me arvorar aqui. E no dia, o que foi lá que o senhor conseguiu apurar, assim? O que o senhor viu? Com quem que o senhor conversou? Perfeito. Assim que eu cheguei, a viatura já estava, a primeira interventor, né, que é a viatura do Sargento Otávio, já estava saindo do local. Tive conhecimento de que ele figurava como suspeito e fui até a residência dele, que era bem próxima. Fui até a residência, tive contato com a Másia dele, ela franqueou a entrada do imóvel, a gente entrou, e o pai dele estava também na residência, bem debilitado, acamado, e ela relatou que ele já não estava na residência há aproximadamente 3 dias, como o senhor bem disse aí, apesar de termos, assim, dessa informação conflitar com outras informações que a gente tinha de colaboradores, né? E a época dos fatos, tudo indica que ele evadiu para a zona rural, em uma comunidade rural ali de Abóboras, salvo engano. O senhor teve lá no local do crime? A vítima ainda estava lá? Como que estava a circunstância lá? A vítima tinha acabado de ser retirada do local Quando o senhor chegou? para ser socorrido pela ambulância de SAMU. E como é que estava o ambiente lá? Estava cheio? Tinha muito sangue? Como é que... Os comerciantes, né, os funcionários do supermercado Catira já haviam limpado o local por orientação do proprietário, né? E, assim, aquela situação de pós-crime, né, pós-incidente, de testemunhas, né, muitos curiosos, etc. Mas a vítima já não se encontrava mais no local. O Gabriel foi encontrado naquele dia? Não, senhor. Não foi preso aquele dia? Não foi preso no dia. Apesar, né, como o senhor disse, né, a gente tinha um efetivo todo comprometido com o policiamento nas eleições. Então, nosso efetivo para escolta de urnas já estava muito envolvido. Então, a gente tinha um efetivo muito reduzido, o que também foi um complicador na captura dele em flagrante. Você sabe me dizer se o Ângelo Gabriel atua em alguma facção, alguma organização criminosa? Sei. Ele tem um histórico criminal, né, muito extenso. Desde muito novo, ele é envolvido em situações de conflito com a lei. À época dos fatos, ele tinha rixa com 2 irmãos, Bruno Roque e Vitor Roque, e aquela situação, aquele cenário de tentativas de homicídio reiteradas, né? Ele ficou preso por um tempo, saía, e um tentava contra a vida do outro ali frequentemente. E esse outro homicídio na Praça do Maracanã que o senhor falou, foi quando? Assim, foi consumado? O que foi? Homicídio consumado na Praça do Maracanã em um horário atípico, né? Onde a praça estava muito frequentada, que é a maior praça da cidade, Montes Claros, por sinal, e causou um clamor público, uma sensação de insegurança muito grande na comunidade. E ele, salvo engano, foi preso posteriormente, ainda nas diligências. Mas, a que tudo indica também, em decorrência do envolvimento em tráfico de drogas. Sabe me dizer se é um padrão do Ângelo Gabriel matar ou tentar matar as pessoas em locais com muito movimento? Porque, ao que me parece, esse crime que estamos julgando hoje também era um horário ainda cedo, dia de muito movimento, e o anterior também. Doutor, Isso é comum? essa prática, né, ela tudo indica que ele faz consumo de entorpecente, perde o controle ali, que os colaboradores, as testemunhas relatam, e perde a noção ali né, dos fatos, da percepção dos fatos, e acaba ficando muito agressivo e descontrolado, acaba não calculando ele qual que é o horário mais adequado. Se a vítima está na frente dele, um oponente, ele não se controla e pouco importa o horário, o dia. O senhor esteve no hospital conversar com o Matheus ou foi outra viatura? Outra viatura, doutor, porque eu estava coordenando o policiamento das eleições na zona rural. Tá, joia. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. As palavras de defesa. Policial, bom dia. Bom dia, tudo bem, doutora? Bem? Os senhores conversaram com os populares lá no local e eles informaram como foram os fatos, se o Ângelo parou sozinho, se alguém segurou ele, se alguém tirou a arma dele, o que aconteceu? Doutora, em relação a essa pergunta, eu cheguei como segundo interventor, como eu disse, eu fui no rastreamento. Sim. Então, a viatura do Sargento Otávio vai poder falar com mais propriedade sobre essa Bom. pergunta. Esse caso do Maracanã já foi julgado? Não sei dizer, não sei dizer.
Que ainda não tem informação, então ele ainda é o investigado, né? Figura Não como foi suspeito, conduzido. sim. Sim, entendi. O Matheus Vieira da Silva também já era conhecido nos meios policiais, porque eu vi aqui que ele tinha 23 passagens. Também. Uhum, Também era conhecido nos meios policiais e figurava como alvo a ser monitorado. uhum. Por quais crimes vocês conheciam ele? Em sua grande maioria, tráfico de entorpecentes mesmo. Uhum. É comum que o traficante consuma as drogas que estão destinadas a ele vender? Doutora, assim, isso é muito particular, né? Cada Uhum, traficante tem uma conduta, né? Ou alguns delegam para menores, para que façam a venda no varejo, uhum, mas também é comum ao longo da carreira já pude perceber vários traficantes que se converterem em usuários de droga. uhum. Entendi. Muito obrigada, viu, policial? Sem mais Disponha. perguntas. Alguma Imagina. pergunta das juradas? Então, sem mais perguntas, eu encerro o depoimento da testemunha. Muito obrigado. Bom dia. Bom Me dia. fala seu nome completo, por favor. Otávio Pereira Neto. Policial, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato aqui ocorrido em 6 de outubro de 2024. E aí esse processo aqui ele tem como acusado o Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho e a vítima Matheus Vieira da Silva. Eu pergunto ao senhor se o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma dessas duas pessoas. Não, senhor. Então só vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, tá? E aí eu vou fazer o compromisso que a lei manda. O senhor tem um dever de dizer a verdade, somente a verdade aquilo que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Ok. Vou passar a palavra então ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Sargento Otávio, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo sim, doutor. Hoje o julgamento aqui é sobre um crime que aconteceu no dia das eleições do ano passado, para prefeito. O senhor foi o relator do REDS. Só para a gente conduzir aqui, eu vou ler o histórico de ocorrência, assim como eu li com o colega do senhor anteriormente. O senhor presta atenção, depois o senhor me fala se lembra dessa ocorrência, e aí o senhor me dá alguns detalhes de como que foi a atuação do senhor, da equipe do senhor no dia, tá bom? Tranquilo. Durante atendimento à ocorrência de boca de urna, nas imediações do Caique do Maracanã, foi gerada uma chamada via 190 no Copom, em que um indivíduo havia sido esfaqueado em frente ao estabelecimento comercial Catira Supermercado, situado na Rua Democracia, número 10, no bairro Alterosa. De imediato, deslocamos para o local e, ao chegarmos neste, deparamos com Matheus Vieira da Silva, já conhecido nos meios policiais, por diversos crimes como tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo, furto, ameaça, roubo, lesão corporal e receptação. E que encontrava-se deitado em um banco de cerâmica, sem camisa, na porta do supermercado, sangrando exacerbadamente, com diversas perfurações pelo tórax. Terceiros acionaram o SAMU, e enquanto a equipe USA 1, sendo responsável a doutora Amanda Maciel Vieira, estabilizava a vítima, que estava aparentemente desfalecendo, este relatou que o autor que tentou contra sua vida seria um indivíduo conhecido por Cabeleira, também conhecido nos meios policiais por diversos crimes, tais como tráfico ilícito de drogas, roubo, lesão corporal e homicídio, sendo este chamado de Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho, e que teria evadido do local em um Gol prata, sem demais dados. Em virtude do estado grave da vítima, rapidamente a equipe do USA 1 do SAMU deslocou com este para o Hospital Santa Casa. E neste interim, funcionários do Catira, antes mesmo que pudéssemos providenciar o isolamento do local, lavaram o sangue que estava no banco e toda a porta do estabelecimento comercial. De imediato, após difundir as informações via rede de rádio, as viaturas do turno tático móvel, policiamento velado e CPU iniciaram rastreamento no intuito de localizar e capturar o autor. A viatura do senhor tenente Talmon deslocou na rua Bela Vista, número 1282, casa do pai de Ângelo Gabriel, sendo percebido no local pela Amásia do autor, a qual relatou que este tem 3 dias que está fora de casa. Após franquear a entrada, foi realizado buscas no local, porém este e tampouco a faca utilizada no crime não foram localizados. Viaturas do turno permanecem no rastreamento ininterruptamente. Perícia foi acionada, mesmo sendo o local desfeito após a vítima ser socorrida, comparecendo ao local o perito James Hudson Cavalcante, que realizou os trabalhos de praxe.
A viatura 13651, responsável pelo registro, deslocou até o Hospital Santa Casa para verificar a situação da vítima, uma vez que este encontrava-se hospitalizado sob os cuidados médicos na sala vermelha, sala de emergência. E após conversar com os médicos, fomos informados que até o momento deste registro, a vítima estava estável e não corria risco de morte. Que este apresentava 8 perfurações provenientes de arma branca, sendo 5 no tórax, 2 nas costelas, dorso e uma no joelho esquerdo. Em frente ao estabelecimento comercial Catira, supermercado, possui câmeras de vídeo monitoramento, segurança. Porém, o proprietário do estabelecimento, Tiago, relatou que tais câmeras estão inoperantes. A mãe da vítima, Ana Maria Vieira, esteve presente no local e informou que Ângelo Gabriel e Matheus têm rixa, não entrando em detalhes. Em virtude do estado da vítima, não foi possível obter informações sobre a motivação do fato. Viatura segue no rastreamento. O senhor se recorda dessa abordagem? Recordo perfeitamente. Como que foi a atuação do senhor? O que o senhor viu? O que o senhor presenciou, ouviu e soube sobre esse crime? Na verdade, doutor, basicamente, o senhor relatou aí, que estava no REDS, a gente estava atendendo um BO de boca de urna, fomos acionar. Chegamos lá, encontramos um cidadão deitado num banco, próximo do supermercado. Estava bem ensanguentado mesmo, não dava nem para ver quantas perfurações tinha, porque o corpo estava todo tomado de sangue. E logo após, a equipe do SAMU chegou, socorreu ele até o hospital, e o tenente Talmo, que inclusive foi testemunha aqui também, chegou lá, já conhecia o autor, né? Porque a própria vítima nos relatou lá quem seria, o tal do Cabeleira. E as viaturas saíram em rastreamento, porém, infelizmente, naquele dia não conseguimos localizar ele. O senhor teve com a vítima lá no dia antes do SAMU, certo? Sim, estive. Quando eu cheguei lá, a vítima estava deitada no banco. E ela conseguia falar ainda? Falou só o básico para nós, que foi o Cabeleira, mas não estava conseguindo conversar quase nada, não. Muito fraca. Fraquíssimo. E alguém falou alguma coisa? Se viu alguma coisa? O que Não, aconteceu? não. Lá todo mundo, ninguém quis falar nada, não. Inclusive, procurando testemunhas e todo mundo se absteve. E por que o pessoal tem medo de falar alguma coisa lá? Doutor, eu acredito que é por causa do histórico do autor, todo mundo conhece, né? Que teve passagem por homicídio, tráfico de drogas, então quase ninguém quis se intrometer no caso. Em relação ao Ângelo Gabriel, o senhor sabe de algum outro crime de homicídio que ele tenha praticado? O senhor sabe sobre alguma prisão dele fora do país? Sabe alguma circunstância em relação a ele? Não, senhor. No momento que eu registrei, estava registrando o REDS, inclusive eu até pesquisei, mas eu, como eu trabalhava em outra região, era questão de eleições, eu estava lá no Maracanã. Quando eu estava fazendo o REDS, eu procurei pesquisar sobre o nome dele. Eu realmente encontrei vários REDS de homicídio, tráfico de drogas, Maria da Penha. Então, tem várias passagens dele nos meios policiais. Tá, joia. Muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. As palavras, defesa. Sargento, bom dia, tudo bem? Bom dia. Foi o próprio Matheus que indicou que o autor do fato foi o Ângelo? Sim, foi a própria vítima que falou que foi o Cabeleira. Uhum. A vítima ou os populares chegaram a relatar como foi a dinâmica dos fatos, se alguém chegou a segurar ou impedir o Ângelo de cometer o crime, tomar a arma, ou se ele parou sozinho e fugiu? Não, só a mãe da vítima nos relatou que o Ângelo e a vítima tinham uma desavença anterior. Uhum. Aqui consta, né, que a polícia foi ao hospital verificar a situação da vítima. Os médicos informaram que ele não estava naquele momento mais correndo risco de vida, é isso? Sim. Sim, graças a Deus. O SAMU chegou somente depois dos senhores? Sim, uns minutos após a nossa chegada, o SAMU chegou. Uhum. E quanto tempo depois dos fatos os senhores chegaram lá? No que a gente estava próximo, depois da chamada 190, eu creio que 8 a 10 minutos a gente chegou no local. Uhum. Tá bom, muito obrigada, viu? Sem mais perguntas. Alguma pergunta das juradas? Não.
Então, sem mais perguntas, encerra o depoimento da testemunha. Você tá liberado. Bom dia, me fala seu nome completo, por Bom favor. dia. Sara Daniele Marques Nobre. Nossa, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato aqui ocorrido em 6 de outubro de 2024. Este processo aqui tem como acusada Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho e a vítima Matheus Vieira da Silva. A senhora tem algum parentesco com alguma dessas duas pessoas? Não, Amizade, inimizade? não. Ângelo é meu namorado. Certo. Vou ouvir a senhora aqui como testemunha, então, tá? Certo. E aí eu vou fazer o compromisso que ela manda. A senhora tem o dever de dizer a verdade, somente a verdade aquilo que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Vou passar a palavra, então, à doutora Gabriela, defensora do acusado. Sara, tudo bem? Já é? Tudo jóia. No seu depoimento para a polícia, a senhora relatou que no dia dos fatos, o Matheus foi lá à casa do Ângelo, bateu no portão e começou a ameaçá-lo de morte. A senhora poderia me explicar o que que aconteceu naquele dia? Sim, esse dia ele estava no quarto, né, cuidando do pai dele, que é acamado, precisa de cuidado, etc. E aí começou a espancar o portão sem parar. Ele foi lá, viu que era o Matheus, e assim que ele viu, ele não queria mesmo abrir. Uhum. Aí ele continuou insistindo, gritando, uma gritaria imensa. Aí Uhum. acabou que ele abriu, por insistência mesmo. O Matheus estava muito alterado? Ele estava gritando que iria matar o Gabriel, os cachorros começaram a latir, foi uma loucura. Uhum. E no momento anterior, em outro dia, anteriormente a esse dia, o Matheus já tentou agredir o Em Ângelo Gabriel? sim, Em agosto, o que ele que já deu aconteceu? uma facada no Gabriel em agosto. Uhum, Assim que ele foi abrir o portão, ele uhum. já deu essa facada e a faca ainda ficou cravada no braço dele. E agora, novamente, ele estava ameaçando ele de morte. Sim. Entendi. O Ângelo, lá na casa dele, estava cuidando do pai dele, que tinha sofrido um AVC. O que que aconteceu? Sim, é porque o pai dele precisa de cuidado, ele não conversa, ele não anda, ele não come, ele usa Uhum, fralda. Então era ele que cuidava do pai dele para uhum. tudo. Entendi. E o Matheus já era conhecido na vizinhança para arrumar problemas por drogas? A senhora pode me Sim, relatar? eu sou do mesmo bairro, ele já tem essa fama de arrumar problema com todo mundo. Uhum. Entendi. Muito obrigada, viu? Sem mais perguntas. Passo a palavra ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Sara, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você é namorado do Matheus, certo? Não, do Ângelo. Do Ângelo, perdão. Isso. Você namora com o Ângelo desde quando? Olha, eu conheci ele em 2023, mas a gente começou a namorar em 2024. 2024. 2024. Me conta uma coisa. O Ângelo teve no Paraguai, foi preso lá. Você já namorava com ele nessa época? Não sei. Soube dessa prisão? Soube. Viu na televisão? Não, Viu a quantidade de armas que foi apreendido com ele? não. Em relação aqui nos autos, há a indicação de outros homicídios apontados por Ângelo como autor. A senhora sabia desses outros crimes? Conhecimento. Não tem? Não, Ele não narrou para a senhora? não. Do período que a senhora estava com ele, a senhora teve algum período ele teve preso? Não. Eu tô só resgatando aqui o depoimento da senhora na delegacia, mas tem uma informação no REDS aqui e dos outros policiais que foram ouvidos antes da senhora, que depois, no dia que o Ângelo tentou matar o Matheus com as facadas, a polícia esteve na casa, a senhora atendeu a polícia e a senhora falou que tinha 3 dias que o Ângelo não ia Sim, lá na casa. Por que a senhora mentiu para a polícia naquele dia? porque eu não queria me envolver mesmo na situação. Fiquei com medo na hora. Eu estava bem nervosa e essa época eu já estava grávida também. E eu estava muito nervosa, ansiosa. Por esse motivo mesmo, por não querer me envolver. Não querer se envolver com o quê? Com o Com- crime ou com Com o essa Ângelo? situação de ter que testemunhar, mas acabou que eu, né, fui testemunha da mesma forma por não querer me envolver mesmo. Mas por que a polícia já estava lá? Por que a senhora mentiria, então, para a polícia? Eu não entendi. Assim, Pra tem não- 3 dias que eu não venho em casa. pra eles não fazer pergunta, pra mim não ter que me envolver mesmo nessa situação. Tava bem nervosa. Vou ler o depoimento que a senhora prestou na delegacia. A senhora presta atenção. E a senhora me fala o que
pode estar errado aqui para a senhora corrigir, tá? A senhora falou o seguinte: a depoente é namorada de Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho, que no dia 6 de outubro de 2024, a depoente estava na casa do pai de Ângelo Gabriel por volta das 14 horas, quando policiais chegaram invadindo a residência. Que os policiais perguntaram sobre onde Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho estava, momento em que a depoente relatou que havia 3 dias que não via Ângelo Gabriel. Contudo, relata que falou isso devido ao nervosismo, pois havia se encontrado com Ângelo Gabriel no mesmo dia. Que perguntada a depoente sobre a hora que chegou na residência de Ângelo Gabriel, respondeu: eu cheguei lá na casa do pai de Ângelo por volta das 7 horas. Ele estava lá. Que entre as 13 e 14 horas, um rapaz que residia no bairro bateu na porta da casa de Ângelo Gabriel, chamando por ele. Que o rapaz bateu várias vezes no portão e gritou, dizendo que iria matar Ângelo Gabriel. Que a depoente escutou o rapaz abrindo o portão da casa. Que ao sair da cozinha para ver o que estava ocorrendo, viu que Ângelo Gabriel estava em luta corporal com o rapaz na porta da casa, no passeio. Que perguntado se Ângelo Gabriel estava armado com uma faca quando entrou em vias de fato com o rapaz, respondeu: não vi. De onde estava vendo, via ele de costas. Perguntado se o rapaz estava com alguma arma, respondeu: não vi. Que, segundo explica, os fatos ocorreram muito rápido. Que o rapaz saiu correndo e Ângelo Gabriel saiu correndo atrás dele. Que depois de sair correndo atrás do rapaz, Ângelo Gabriel sumiu e a depoente não mais o viu neste dia. Que minutos depois, policiais foram até a casa de Gabriel, conforme acima mencionado. E perguntado a depoente se conhecia o rapaz que entrou em vias de fato com Gabriel, respondeu: conheci ele do bairro, moro próximo, mas nunca conversei com ele, conheci de vista. Que perguntado o motivo que levou Ângelo e Mateus a entrarem em vias de fato, respondeu: em um dia do mês de agosto, esse mesmo rapaz foi até a casa de Ângelo, na parte da noite, quando Ângelo Gabriel abriu a porta para falar com ele. Ele desferiu uma facada em Ângelo. A facada atingiu o braço de Ângelo Gabriel. E depois de dar a facada, Mateus saiu correndo. Aí a gente chamou o Uber e seguimos para o hospital. Que nesse dia, Ângelo Gabriel disse que o nome do rapaz era Mateus e disse que eram amigos de infância, mas não explicou o motivo da agressão. Que a depoente não sabe o motivo da desavença entre Ângelo Gabriel e Mateus. Que perguntado sobre quanto tempo depois Ângelo Gabriel voltou para casa após os fatos citados no Reds, respondeu: não sei bem, foram depois de alguns dias. Que perguntado se Ângelo Gabriel disse onde ficou durante os dias que não estava em casa, respondeu: não. Que no dia 6 de fevereiro de 2025, por volta das 15 horas, estava novamente na casa de Ângelo Gabriel quando policiais chegaram no local. E os policiais informaram que Ângelo Gabriel tinha mandado de prisão e de busca e apreensão, sendo em seu desfavor. Que Ângelo Gabriel foi preso naquele dia. Que os policiais fizeram buscas na casa e apreenderam uma bucha de maconha que pertence, segundo a depoente, a ela e Ângelo Gabriel, pois fumam juntos. Perguntado se Ângelo Gabriel tinha envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, respondeu: não sei. Perguntado se Mateus possui, respondeu: eu sei que ele usa bastante. Quando via ele no bairro, dava para notar que ele estava bastante alterado. Isso daqui que eu li, a senhora confirma? Sim. Tem uma informação que o Mateus comprava drogas lá na casa mesmo do Ângelo. A senhora, quando esteve lá, nunca viu o Mateus lá comprando drogas lá, não? Não. Do que o Ângelo trabalhava? Trabalhava fora também. Aí, por esse motivo eu não ficava lá na parte da tarde, na parte da manhã. E o Ângelo trabalhava com o quê? Olha, eu já vi que ele já vendeu joias já. Joias? Muran Joias. Muran Joias. Isso. E no período que a senhora namorava com ele, ele trabalhava? Só cuidava do pai dele mesmo. Entendi. Ele é aposentado. Quem é aposentado? O O pai? dele, isso. Então ele vivia com o dinheiro do pai? Sim. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas, Silêncio. Alguma pergunta das juradas? Não? Então, sem mais perguntas, eu encerro o depoimento da testemunha. Retornando à gravação, agora para colher interrogatório do acusado Ângelo Gabriel Pereira
Carvalho. Bom dia novamente, seu Ângelo. Me fala seu nome completo. Bom dia, Vossa Excelência. Ângelo Gabriel Pereira de Carvalho. O senhor é casado, solteiro, separado, Solteiro. amigado? O senhor estudou até que série? 8ª série. O senhor trabalha com o quê? Qual a profissão do senhor? No momento eu tô cuidador de idoso, que meu pai sofreu um AVC, eu cuido do meu pai. O senhor nasceu em que dia, mês e ano? 30/7/1999. Em qual cidade o senhor nasceu? Montes Claros. Me fala o nome da sua mãe, como é que ela chama? Carla Jaqueline Pereira de Carvalho. E seu pai? José Amante de Carvalho. Agora me fala o seu endereço, mora onde? Rua Bela Vista, bairro Alterosa, 1282. 1282, Sim. né? Tá. Aqui em Montes Claros. Certo. O senhor tem algum filho ou filha? Tem. Eu tô Gabriel. Quantos e qual a idade? 6 anos de idade. Mora com quem? Com a mãe. Com a mãe? O senhor já foi condenado criminalmente alguma vez? Não, senhor. Então, Ângelo, eu vou interrogar o senhor e quero dizer primeiro que o senhor tem o direito constitucional ao silêncio. Ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita. Quero dizer ao senhor também que, caso o senhor queira ficar em silêncio, o senhor não será prejudicado. E também não quer dizer que o senhor estará confessando os fatos que foram alegados contra o senhor. Antes de começar esse interrogatório, o senhor conversou com a doutora Gabriela, defensora do senhor. O senhor confirma? Sim. Tá. A primeira pergunta que faço é: o senhor vai querer responder alguma pergunta que eu fizer ou vai exercer seu direito ao silêncio? Vou responder sim. Eu vou fazer a leitura da denúncia, aí eu faço perguntas e aí o senhor vai contando a versão do senhor, tá bom? Ok. A denúncia ela fala o seguinte: no dia 6 de outubro de 2024, por volta de 13 horas, nas proximidades da Rua Democracia, número 10, bairro Alterosa, aqui em Montes Claros, o senhor, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Matheus Vinícius da Silva. A consumação do crime somente não ocorreu por circunstância alheia à vontade do senhor. Continua a denúncia. O senhor atua como traficante de drogas na cidade de Montes Claros, possui condenação criminal com trânsito julgado pela prática desse crime, está aqui o número do processo. E no exercício de suas atividades ilícitas, o senhor fornecia entorpecente a diversas pessoas, incluindo a vítima Matheus Vieira da Silva. Em razão do vício, a vítima contraiu uma dívida de R$ 350 referente à aquisição de cocaína, quantia que não foi quitada. Diante do inadimplemento, circunstância que evidencia a torpeza da conduta, o senhor decidiu executar a vítima. No dia dos fatos, 6 de outubro de 2024, a vítima caminhava pela rua quando subitamente foi surpreendida pelo senhor, que a perseguiu e desferiu golpes de faca em suas costas. Mesmo ferida, a vítima tentou fugir, mas o senhor continuou a persegui-la, desferindo novos golpes. Em determinado momento, o senhor chutou as pernas da vítima, que caiu ao chão, tentando se defender com os membros inferiores. Seria a vítima, né? Tentando defender. O senhor, então, atingiu suas pernas, né? Pernas da vítima, com a faca e, em seguida, desferiu golpes no peito da vítima. Após o ataque, com evidente intenção homicida, o senhor fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa, onde recebeu atendimento médico emergencial. Segundo o laudo pericial, consta aqui, aí tem as lesões, né? Pneumotórax aberto, laminar, tá aqui as lesões que constam no exame do corpo de delito que está no processo. E consta também no exame que a vítima ficou internada sob monitoramento, né, médico até 11 de outubro de 2024, quando recebeu alta após a remoção de um dreno torácico. Evoluiu sem sequelas permanentes. Ao surpreender a vítima, está aqui finalizando, né, a denúncia, com golpe de faca pelas costas e prosseguir na persecução mesmo após os primeiros ferimentos, o senhor teria empregado recurso que dificultou a defesa da vítima, retirando-lhe qualquer possibilidade de reação imediata. Este fato aqui resultou na denúncia do senhor pela prática de um crime de homicídio qualificado tentado, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Primeira pergunta que faço ao senhor: o senhor confirma ou não ter desferido golpes de faca contra o Matheus Vieira nesse dia aqui, 6 de outubro de 2024? Confirmo, sim, senhor. O senhor lembra quantos golpes de faca o senhor deu nele? Não, senhor. Porque foi na hora da luta ali, na hora... Aqui está constando aqui, deixa eu esclarecer, né? Aí, deixa eu
da versão do senhor, que o senhor teria surpreendido ele, dado alguns golpes, ela fugiu, o senhor foi atrás, Não, deu um não golpe, ela aconteceu. caiu, teria utilizado a perna para não ser atingido, o senhor deu novos golpes, e aí consta que na denúncia o senhor teria dado um golpe no peito da vítima. Não. Como é que foi, então, a É, situação lá? Para começar, assim, eu vou explicar do início ao fim, entendeu? Eu fui criado só pelo meu pai, certo? Eu não tive mãe. Com 5 anos de idade, minha mãe foi embora, eu fui criado só pelo meu pai. Então, meu pai cuidou de mim a vida toda, eu só tenho meu pai, cuidou de mim e meus 2 irmãos. E eu já tive problemas quando era de menor, mas isso já foi tudo resolvido, entendeu? Enfim, é, o que eu quero te explicar aqui é que eu estava dentro da minha casa, senhor. Nesse momento, eu estava dentro da minha casa. E meu pai só. Primeiramente, eu fui embora, eu não estava morando aqui mais. Fui embora, não tava morando em BH. Meu pai sofreu um AVC, certo? Derrame cerebral. Como meu pai é muito importante para mim, meu pai cuidou de mim, é o melhor pai do mundo, não existe igual o meu pai. Eu voltei para cuidar do meu pai porque meus irmãos trabalham. Só tinha a mim, eu voltei para me cuidar do meu pai. Meu pai não consegue movimentar nada, igual já falou minha namorada, certo? Nesse dia dos fatos, eu estava dentro da minha casa, cuidando do meu pai. Só que o meu pai sofreu um AVC, tá muito, muito mal mesmo, muito mal mesmo. Tem até os laudos, tem tudo, que eu sou cuidador de idoso, tudo certo. Nesse dia, eu perdi o controle meu, porque meu pai ele sofreu AVC e sofre Madipax. Aí, ele tem Madipax e AVC. E no menino batendo no portão, e esse completamente exaltado, gritando, meu pai começou a tremer, ficou meio apavorado, certo? Foi na onde eu tomei a atitude de sair lá fora. Coloquei uma faca na cintura, entendeu? E fui sair lá fora, entendeu? Mas, senhor, o rapaz, ele estava armado também, com a faca, com a intenção de me matar, completamente alterado, gritando lá. Isso várias pessoas presenciaram, entendeu? Foi onde que eu saí e a gente começou essa luta e eu tomei essa atitude isolada, entendeu? Mas em nenhum momento eu tinha intenção de matar ele, porque eu não fui eu não fui na casa dele, eu não fui na casa dele, ele que foi na minha casa, eu não procurei ele, eu não tinha intenção de matar ele. Não é à toa que quando eu dei os golpes, ele caiu, eu cessei, eu fui embora, eu não atingi o pescoço dele, peito dele, nada. Foi na mesma, só naquele momento quente da luta mesmo ali que aconteceu esses fatos, entendeu? Eu não tinha intenção de matar ele, eu não procurei ele, foi na rua, ele foi na minha casa, ele foi atrás de mim, ele já foi lá outras vezes também. Ele aqui, a cicatriz aqui, que ele me deu uma facada lá, tá até aqui, a cicatriz, entendeu? A lâmina ficou no braço, ele conseguiu arrancar apenas o cabo da faca no dia, a lâmina cravou e saiu só a, a lâmina ficou e saiu só o cabo da faca, certo? Aí ele não conseguiu me matar aquele dia. Meus cachorros correram atrás dele e ele foi embora. Mas ele foi lá para me matar, eu já estava com a cabeça meio ruim e pelos fatos de estar na casa do meu pai, eu acabei perdendo o controle e saí lá fora. Mas eu estava dentro da minha casa, eu juro por Deus, porque é mais sagrado. Tô carregando uma cruz aí que não era para mim estar, não era para mim estar nessa situação constrangedora. Eu não procurei, não fui na casa dele, eu não tive intenção nenhuma de matar ele. Não é à toa que eu dei os golpes. Ele, a partir do momento que ele caiu, eu cessei, entendeu? Nenhum momento eu vendi nada para ele, ele não tem dívida nenhuma comigo, entendeu? Pelo contrário, quando ele passava na rua da minha casa lá, me pedia dinheiro para tomar cachaça, que ele era usuário de cachaça, de drogas, R$ 2, R$ 5, eu ajudava ele, entendeu? A gente conversava. Eu não sei o porquê que ele tomou essa atitude de tentar me matar. Entendeu? 2 vezes. Não sei por quê. Só para a gente não confundir aqui, quando o senhor fala o menino, é o Matheus. Sim. Aí o senhor falou, o senhor me corrija se eu entendi errado. Aí o senhor falou que o senhor estava lá na casa cuidando do seu pai, aí ele chegou, o Matheus chegou lá Tava trocando a batendo fala no do meu portão. pai. Sim. E aí o senhor, seu pai, né, ficou nervoso, tremeu, alguma coisa nesse sentido. Aí o senhor saiu com a faca, colocou uma faca na cintura e saiu. Sim. O senhor sabia que era o Matheus? Sabe, eu olhei do buraco e vi ele lá. Ah, E vi a faca também na cintura dele. Vi ele armado também. ah. Com intenção completamente descontrolada. Ele é usuário, alterado, entendeu? Ele tava lá para me matar. E por que que o senhor saiu com essa faca? Senhor, porque ele acaba entrando na minha casa, né, senhor? Ele tava esmurrando o portão da minha casa é frágil, entendeu? Ele acaba entrando na minha casa, ele tava completamente descontrolado, fora de si. Eu não ia fazer isso, eu não tive intenção nenhuma de matar ele, não. Não é à toa que eu cessei os golpes. Eu não... Essa facada que o senhor falou que recebeu no braço,
Foi quando que isso aconteceu? Porque esse fato aqui que a gente está apurando aqui foi 6 de outubro de 2024. Foi quanto tempo, mais ou menos? Foi antes disso, algum, eu não me recordo perfeitamente, mas alguns dias, foi uns dias antes, uns meses antes, um mês antes, E por aí. por que que ele deu essa facada no senhor? Eu acredito que foi para se engrandecer com os outros rapazes que tem lá, entendeu? Que tem uns problemas comigo muito passado, que eu tava voltando agora de Belo Horizonte, que eu já tinha abandonado completamente essa vida. Não é à toa que, tipo assim, ele relata que ele tava passando na rua da minha casa. Mas tem uma filmagem lá na esquina da minha casa, lá, tem uma filmagem que mostra perfeitamente ele correndo da porta da minha casa pro Catira. Ele não estava no Catira e correu para a porta da minha casa, entendeu? Que ele relata no depoimento dele que ele estava no Catira, certo? Ele não estava no Catira, ele estava assim na porta da minha casa procurando isso tudo, porque eu não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Minha prioridade é meu pai, eu só estava cuidando do meu pai, não estava fazendo mais nada de errado. Essa dívida que consta aqui na denúncia que eu li para o senhor, ele não devia nada para o senhor, não? Não, devia não, não devia nada. Pelo contrário, eu não cobro essas pessoas que eu fiquei, pessoa que me deve, que eu deixei tudo para trás, eu não participo do crime mais não. Pessoa que me deve aí é dívida bem mais alta que isso. R$ 1.000, R$ 2.000, eu não cobro mais, deixei tudo para trás, eu não participo dessa vida mais. Não, sabe, pô, Essa vida muito que o senhor falou passado. que não participa, que vida é essa? Já Essa vida vivi, passada do senhor. já tive um passado conturbado, entendeu, senhor? Já tive um passado, mas eu não quero ser condenado pelo meu passado, não, porque, né? Eu tava vivendo uma vida tranquila, realmente uma vida tranquila. Minha filha nasceu agora, eu não tive a oportunidade de conhecer minha filha ainda. Tô passando por uma situação constrangedora na cadeia, não tem nem um sabonete, senhor. Tô, realmente, minha vida não tá fácil, eu não- É, é, tá, tá. É a primeira vez que o Matheus deu uma facada no senhor que o senhor falou. O senhor falou que ele queria crescer com os amigos lá. Foi isso que o senhor falou, mais ou menos, né? só pode ser, porque eu não Entendi. Mas e essa segunda vez? Por que que ele foi na casa do senhor com a faca? Você sabe dizer sei, por que essa segunda vez? eu não sei, não faço a mínima ideia. Acho que coisa pra poder se engrandecer mesmo lá, entendeu? Os outros companheiros dele, que eu não tenho a noção, não sei o porquê que ele foi lá, entendeu? Mas na filmagem é claro, assim, ele correndo da porta da minha casa pro Catira. Ele fala que estava no Catira, entendeu? E correu para a porta. Não tem sentido. Ele correu da porta da minha casa, do Catira até a minha casa, são mais ou menos 4 casas, entendeu? Então ele foi nesse tempo que aconteceu isso. E nessa briga que o senhor teve com ele, o senhor recebeu alguma facada? Essa eu recebi, mas ele não conseguiu não me dar os golpes, não, porque eu fui mais rápido que ele, entendeu? Sim. Ele estava alterado, eu fui mais. Graças a Deus eu consegui sair, né? Aqui, o senhor falou que o senhor mora na rua Bela Vista e aqui está descrito que o fato ocorreu na rua Democracia. Qual a Ah, distância de sua É casa para esse porque local aqui? a Rua Bela Vista tá aqui, a democracia tá aqui, e minha casa tá aqui, entendeu? Aí foi onde é que eu persegui ele, né? Que eu corri atrás dele, só na viradinha, assim, de esquina pra outra, entendeu? Mas o senhor correu atrás dele por quê? Porque ali eu pensei que ele ia voltar lá e eu acabei que eu tomei essa atitude isolada, assim, entendeu? Para apenas ferir ele mesmo. Eu não tive intenção nenhuma de matar. A partir do momento que ele caiu, eu cessei os golpes, não tentei mais dar golpes nele, nada disso. Cessei os golpes na hora, ninguém tirou faca de mim, ninguém tentou intervir, não tinha pessoa nenhuma perto lá na hora. Eu parei porque eu quis, eu não tinha intenção nenhuma de matar ele, eu não procurei, eu não fui na casa dele. Mesmo após ele me dar um golpe de faca, eu não fui atrás dele novamente, ele voltou na minha casa, por isso que aconteceu, senhor, esse constrangimento. Uma última pergunta aqui. O senhor falou que o senhor brigou lá de frente à casa, à sua casa, né? Aí depois ele saiu, o senhor foi atrás dele. E aí o senhor falou que depois que ele caiu, o senhor parou de dar os golpes. Foi isso que o senhor falou, né? Sim, Na hora que ele caiu quando ele estava perto da sua casa ou depois que o senhor correu atrás dele ele caiu e aí ele depois caiu? que eu corri Qual atrás momento? dele. Hã? Ele caiu
no começo, na porta da minha casa, ele caiu, só que ele conseguiu levantar. E começou a correr. E eu fui atrás dele, mas não tinha dado golpe nele ainda, não. Tá, e aí? Mas qual foi o Aí ele momento que o senhor deu o golpe e parou? na porta do catira, que ele caiu, Ah, tá. Foi virando, quando o senhor foi virando a... atrás dele. Sim. Ah, tá. Minha Então, quando o casa... senhor foi atrás dele, É, ele lá na frente ele caiu. sim, Aí o senhor deu um golpe e parou. sim. E como é que ele caiu? Ele caiu de frente, caiu de Não, mas costas. fala assim, porque aqui tá constando aqui, se eu explicar se foi assim mesmo, né? Consta aqui que o senhor teria chutado a perna dele. Aí ele caiu. Foi assim mesmo? Verdade. Então, o senhor correu, chutou, ele caiu, Sim, o senhor deu um golpe e parou. sim. E parou e foi pra onde? Eu parei, nesse dia eu fui pra roça, senhor. Fui pra casa do meu tio, que eu tava assustado. Eu fui pra casa do meu tio. Antes essa vida que o senhor falou que largou, o senhor já mexeu com droga ou já vendeu droga pro Matheus antes? Não, não, senhor, não tinha envolvimento com ele, não. Envolvimento com ele era só, às vezes, muito raramente, ele passava lá, a gente fumava um baseadinho, coisa assim mesmo. Uma última pergunta, essa última mesmo. E por que que ele teria falado que ele estava devendo dinheiro pro senhor por Isso causa aí de eu acho droga que e foi fortuna do senhor? isso aí eu acho que foi a forma dele sair do crime que ele tentou cometer, né, senhor? Se fazer de vítima. Mas, na verdade, ele tava como, era pra ele estar aqui, né? Se eu Não, tivesse mas... defendido. Ah, tá. Mas eu falo nesse fato aqui de 6 de outubro, porque ele falou que estava devendo, e você fala dele, né? Que ele estava devendo o senhor, Não, nunca vendi nada pra ele, por não. droga com ele. Não deve nada, não. Não, senhor. Tá? E por que ele falou isso? Isso eu não sei por quê. Porque ele, né? Querendo me incriminar, né, senhor? Entendi. Mas pode ver que no histórico dele já mostra também que ele não é uma boa pessoa. Vou passar a palavra para os demais, eles farão perguntas se vocês quiserem, tá? Mas não é obrigado a responder, tá? Ok. Alguma pergunta, juradas? Passa a palavra ao doutor Daniel, representando o Ministério Público. Ângelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem. O senhor falou que estava, só para eu recordar, que o senhor estava em BH, seu pai teve um AVC e o senhor voltou para cuidar do seu pai, certo? Isso foi quando? Isso foi. Eu não me recordo a data perfeita, senhor, mas a partir do momento que meu pai sofreu AVC, entendeu? E que ano foi isso? 2021, não, 2023, entendeu? Eu não vou me recordar que eu não tô com a cabeça muito boa no momento. O senhor viu o depoimento dos policiais aqui e eles, tem um deles que falou com mais clareza sobre uma prisão do senhor no Paraguai. Como que foi essa história? Lá em Pedro Juan Cabaleiro. O senhor foi preso lá ou não? Quero responder essa pergunta, não, porque não faz parte do processo, não. Também tem uma outra questão que o policial falou aqui, que o senhor teria participado de um outro homicídio. Quem que é o Michael Douglas? Não tive nada a ver com esse homicídio também, não. Não é à toa que eu tô sendo absolvido, entendeu? Não tive provas. A Praça do Maracanã tem várias câmeras em volta. Não tem nenhuma filmagem lá que mostre que foi eu isso. Pelo contrário, passa lá a filmagem, mas não mostra que foi eu. Nesse dia eu estava na rua debaixo da minha casa, não foi Aqui eu. na CAC do senhor tem que o Ministério Público já ofereceu denúncia, a denúncia já foi recebida e o senhor já foi citado. O senhor fala que o senhor foi absolvido por causa de quê? Não, eu não tô sendo. Eu não tenho nada a ver com com esse homicídio, eu vou provar isso também. Que não tem nada a ver com isso. O Michael Douglas o senhor conhecia? Muito amigo meu, muito amigo meu. Pela ordem, qual é a relevância para esses fatos? É o passado dele, doutora. Cada fato é analisado Se em ele não cada quiser processo, responder, né, doutora? ele fala que não quer responder, assim como a questão do Paraguai. Isso daí, não tem, eu estou perguntando quem que é o Michael Douglas e também foi Muito preso amigo meu, muito no amigo meu. Paraguai, é o Jamais Pedro fazeria Henrique isso comigo. Peu. Quem que é o Pedro Henrique Peu? Eu não quero responder isso porque não faz parte do processo. Todo respeito. Tá bom. O senhor quer responder mais alguma pergunta minha ou não? Não. Então tá, sem mais perguntas, senhores. Passa a palavra à defesa. Ângelo, eu vou fazer perguntas sobre esses fatos, tá? Que são esses fatos que estão sendo objeto do julgamento. Só para ressaltar algumas coisas, beleza?
O Matheus já havia tentado tirar a sua vida lhe esfaqueando. O senhor tem Certo. até a marca hoje, né? Naquele dia dos fatos, ele foi de novo na sua residência e começou a bater no portão. Ele chegou a proferir alguma ameaça? Ele estava gritando? Ele estava Tava assim, alterado lá? tava assim, gritou que ia me matar, chutou o portão, bateu muito no portão. Tava realmente amedrontando a mim e a minha família. E ele Não é à toa estava, que meu pai começou a passar mal. e ele estava armado? Sim, Uhum. tava com arma branca. O senhor achou que ele pudesse entrar na sua casa? Por isso que o senhor foi Sim, até nele? sim, porque meu portão lá é frágil, entendeu, senhora? Eu já estava bastante trêmulo, eu fiquei apavorado e tomei essa atitude isolada de sair. Uhum, entendi. Quando ele caiu lá na frente do catiro, o senhor cessou as suas agressões. Sim. Ninguém te impediu. Não, ninguém Ninguém me tirou impediu. sua arma, ninguém te Ninguém me segurou. impediu, ninguém me impediu. Se o senhor quisesse matar, o senhor teria matado. Verdade. E ele estava consciente quando você foi embora? Tava consciente, eu falei com ele, ó, não volta na minha casa, senão não vou voltar lá mais, não. Não volta na minha casa, não faz isso, não quero nenhum problema com você. Tava completamente consciente, conversei com ele completamente normal, não tinha sangue lá, entendeu? Não tinha nenhum pingo de sangue. Realmente, eu acho que nem sangue, ele sangrou. Ele já chegou no hospital, já. Eu não vi, eu mesmo nesse dia, eu não vi sangue, senhora. Não vi. Entendi. Sem mais perguntas, viu? Muito obrigada. Então, sem mais perguntas, eu encerro o interrogatório do acusado Ângelo Gabriel Pereira Carvalho. E aí, doutores, não tem mais nenhuma outra prova a ser produzida, então vou encerrar a instrução criminal.